E aí, aqui é o Node e imagine só, você terá que sobreviver por 4 dias dentro de uma selva perigosa, onde habitam criaturas e seres poderosos do mundo inferior. E aí galera, estamos de volta com o anime Welcome to Demon School, terceira temporada, episódios 4, 5 e 6. Nas proximidades da instituição Bebbles, Iruma finalmente concluiu todo o seu treinamento especial com sua tutora Bástico. Ela alerta o seu aluno que o jovem só poderá usar apenas o seu arco 2 vezes. E por isso, deverá utilizá-lo apenas em momentos críticos. Após ser encorajado pela instrutora, Iruma segue rumo ao Festival da Colheita. O protagonista espera reencontrar seus amigos e atingir o seu objetivo de subir para o rank 4. No grande evento, os professores Dali e Suzy são os apresentadores e responsáveis por explicar como o festival irá ocorrer. A professora de botânica explica que atrás do colégio Bebbles existe uma grande selva. Esse local é composto por pântanos, terrenos rochosos e cavernas. Todo combate entre alunos ocorrerá nesse lugar sinistro, e assim os demônios mostram suas personalidades assustadoras, demonstrando para todos que a lei do mais forte é fundamental no mundo inferior. O professor Dali também explica que a prova é individual, visto que os alunos deverão caçar inúmeros tipos de alimentos para subir de pontuação. Lembrando que alianças podem ser formadas dentro da imensa selva. Isso possibilitará uma rivalidade maior entre os participantes. Os alunos seguem extremamente entusiasmados para o início das provas. Enquanto isso, o diretor da escola e seu fiel mordomo aguardam ansiosamente a chegada do seu candidato favorito. A professora Suzy informa a todos os participantes que o evento já ocorre há vários anos e apenas os mais fortes ocupam o primeiro lugar. Ela revela que nas edições anteriores, o clã Azazel, composto por a Mary e seu pai Henry, venceu diversas vezes. Assim como o atual professor Balan também conquistou sua vitória no festival. A professora Suzy diz aos participantes que deverão optar por uma das 4 entradas para a selva. Cada uma delas leva o aluno para um lugar com desafios diferentes. Enquanto os demônios decidem qual caminho devem seguir, o estudante Worb, membro dos batalhadores de transmissão, revela para alguns alunos o resultado de suas pesquisas sobre os candidatos que participarão do evento. O garoto chegou à conclusão de que os novos participantes do primeiro ano possuem um potencial incrível. Isso se deve pelo fato de alguns deles já estarem no rank 2, almejando cada vez mais a conquista de aumentar o seu próprio rank. Worb também nota que um dos participantes que mais chama atenção por onde passa é Nafra, o silencioso. O demônio possui um cheiro horrível e faz com que se torne impossível se aproximar dele. Seu odor é tão forte que alguns alunos desmaiam momentos antes da prova começar. Através do seu poder natural, ele conseguiu alcançar o rank 3 e ainda assim é um estudante novato do primeiro ano. Além disso, outros candidatos demonstram ser uma ameaça. Os irmãos Dorodoro são conhecidos por sempre quebrarem as regras. A dupla é composta por Ichiro e Niro, especialistas no campo de batalha. Worb também encontra outro aluno que possui um potencial gigantesco. Seu nome é Orobus Coco. Ele possui um conhecimento incrivelmente vasto, mas sempre fica em segundo lugar em qualquer tipo de prova. Por fim, o membro dos batalhadores de transmissão confirma que, segundo suas pesquisas, a sala dos desajustados é a mais promissora para ganhar o festival. Isso se deve aos incríveis feitos que cada um dos alunos provou ao longo do semestre anterior. Worb revela que mesmo a turma dos desajustados possuindo um alto grau de popularidade, eles ainda são vistos por seus rivais como um grupo de relaxados, que aparentemente são fáceis de derrotar em uma batalha. Nesse momento, a turma de Iruma chega até o local do festival. O grupo nota que todos os alunos do professor Kalego estão com uma aparência completamente diferente do habitual, com novas vestimentas e um olhar de exaustão. O protagonista se reencontra com Asmodeus e rapidamente a expressão do garoto prodígio muda ao ver seu melhor amigo novamente. Iruma se sente feliz ao perceber que cada um de seus amigos se esforçou ao máximo para concluir o treinamento. A felicidade de Asmodeus, por outro lado, vai embora aos poucos. O garoto percebe que passou pelo seu treino infernal com a única intenção de voltar a ficar ao lado de Iruma, mas só então percebe que o Festival da Colheita é uma prova individual. Além disso, o estudante prodígio já alcançou o rank 4 e está apto para continuar na Royal One.
mas isso não o ajudará caso Iruma não consiga subir de rank. Asmodeus fica decepcionado por continuar sendo separado do seu melhor amigo. Iruma conversa com Shax e pergunta sobre Clara, mas seu colega responde que até o momento não viu a garota em nenhum lugar. Entretanto, uma estranha figura estava observando os dois garotos de longe. Nesse momento, o professor Dali informa que o festival terá uma duração de 6.666 minutos, cerca de 4 dias, e pede para que os participantes escolham uma das 4 entradas, pois o festival está prestes a começar. Na sala do conselho estudantil, a Mary acompanha todo o evento pela televisão com o intuito de observar Iruma. A turma dos desajustados se reúne mais uma vez antes de se separar e todos prometem que vão se esforçar ao máximo para obter a maior quantidade de pontos. Após isso, o professor Dali finalmente decreta o início do festival. Todos os alunos saem disparada para dentro da selva. O apresentador do evento informa que o Festival da Colheita é uma prova baseada em pontos. Os participantes deverão capturar o máximo de alimentos para pontuarem. Entretanto, as comidas possuem valores diferentes. Caso ela seja muito fácil de capturar, terá uma pontuação baixa. Por outro lado, os alimentos raros e difíceis de achar valem muitos pontos. O professor Dali também adverte que os participantes não podem utilizar comidas falsas para tentar pontuar, já que o professor Balan sempre fará a inspeção de todos os ingredientes para garantir que cada um seja verdadeiro. Além disso, é proibido que os alunos briguem entre si e por isso não podem realizar ataques diretos contra seus adversários. Caso isso ocorra, o responsável será eliminado do festival. Na selva, um grupo de participantes é surpreendido com a presença do tigre de bigode de bala. A criatura vale 150 pontos, mas os estudantes preferem fugir a enfrentar o monstrengo. Nesse momento, Asmodeus avança em direção ao monstro e o nocauteia com um poderoso soco flamejante. Em poucos minutos, o garoto prodígio consegue uma grande pontuação. Apesar de sua tristeza por estar longe de Iruma, ele não deixa o sentimento negativo lhe atrapalhar, afirmando que será o vencedor da competição. Ao caminhar pela selva, Asmodeus se encontra com Sabnok e ambos decidem formar uma equipe. Eles concordam em dividir os pontos das conquistas, mas o objetivo da dupla é derrotar as criaturas classificadas como chefões. O garoto prodígio explica que as comidas encontradas facilmente possuem entre 10 e 150 pontos, mas existem monstros poderosos que possuem um valor de 3.000. Entretanto, essas criaturas são derrotadas apenas com um trabalho em equipe. Asmodeus ainda diz que para ser o ganhador, precisará obter 50.000 pontos. Ele revela para Sabnok que a Mary ganhou a edição anterior com 59.000 pontos, então a dupla precisa obter 100.000 pontos para vencer o festival. Sabnok se empolga com o objetivo, mas Asmodeus fala que existe um ingrediente ainda mais valioso, sendo esse a Legend Leaf. Não se sabe se é uma fruta ou erva, mas é um ingrediente desconhecido e insano de se coletar. O garoto prodígio afirma que esse ingrediente está em algum lugar da selva e vale 100.000 pontos, mas ninguém nunca conseguiu encontrá-lo. Sendo assim, Asmodeus traça um plano para que a dupla encontre o chefão de cada área e, em paralelo, procurem pelo ingrediente secreto. Enquanto conversam, a dupla é surpreendida pelos irmãos Dorodoro. Eles perguntam aos desajustados se eles gostariam de se tornar os seus rivais. O clima de tensão toma conta de todo o bloco 1, afinal para muitos os irmãos Dorodoro são os favoritos da competição. Nero propõe um desafio para os dois desajustados. O garoto explica que a primeira dupla que derrotar o chefão daquela área será recompensada. Caso Asmodeus e Sabnok concluam a missão em primeiro lugar, eles ganharão todos os ingredientes já obtidos pelos irmãos Dorodoro. No total, são mais de 1.200 pontos como recompensa. Entretanto, Ichiro diz que se ele e seu irmão ganharem o desafio, terão direito a ter o seu mestre de volta. É então que Asmodeus e Sabnok entendem que o professor Balan era o antigo tutor dos irmãos Dorodoro. Nesse momento, Dali e Suzy tiram a atenção do bloco 1 e veem algo bizarro que estava acontecendo no bloco 2. Keroli reuniu uma legião de bestas mágicas que estão dispostas a fazer de tudo para a garota ganhar o festival. Todos os monstrengos levam vários ingredientes como presentes para sua nova rainha. Através da habilidade familiar Amizade de Caim, todos os monstros são informados sobre as vontades da Rainha de Gelo.
Através do seu rigoroso treino envolvendo diversas invocações, Crowley conseguiu deixar a fofura de lado e sua beleza se tornou sua arma principal para formar até mesmo um exército de súditos. No evento existem 3 atributos necessários para conseguir sobreviver durante os 4 dias. O primeiro é a força física, esse é um dos fatores mais importantes e está predominante nos blocos 1 e 2, onde as duplas mais fortes conseguem os melhores recursos. O segundo atributo é o conhecimento, esse conjunto de informações especiais está presente no bloco 3. Onde os batalhadores de demonologia possuem um vasto aprendizado sobre as plantas e ervas presentes na selva. Dessa forma, conseguem encontrar com mais facilidade os ingredientes com maior pontuação. Alik'r se juntou a esse grupo e ao lado deles conseguiu uma grande quantidade de especiarias. Eles seguem para a Torre de Relatório, um lugar onde os participantes vão para trocar os itens obtidos por pontos. Enquanto registravam e dividiam os pontos obtidos, Solas Bobo, o líder do grupo, faz uma proposta individual para Alik'r. Ele propõe que apenas os dois fiquem com a quantidade de pontuação extra que o grupo receberia. Dessa forma, poderiam sair na frente dos demais participantes. Alik'r imediatamente concorda com a proposta e, por fim, é revelado o último atributo necessário para sobreviver ao Festival da Colheita, a Tramóia. Enganar e possuir uma estratégia diabólica é fundamental para conseguir sair na frente dos outros alunos. Solas volta para avisar ao seu grupo que concluiu o relatório e já registrou os pontos, mas ele é imediatamente alertado que há algo errado, pois a torre de relatórios estava localizada no leste e ele seguiu na direção oeste. Nesse momento, Alik'r revela que usou uma flor capaz de confundir o senso de direção de qualquer indivíduo. Dessa maneira, conseguiu fazer com que Solas caminhasse para o local errado sem perceber. O instrutor responsável por registrar a pontuação coloca as mãos em seu rosto e revela sua verdadeira identidade. Jazz estava o tempo todo disfarçado e junto de Alik'r conseguiu 2.000 pontos apenas enganando os batalhadores de demonologia. Solas fica inconformado ao saber que foi traído, mas nas regras do evento não é proibido roubar pontos ou ingredientes. A única atitude legal é atacar fisicamente outros alunos. Alik'r e Jazz almejam conseguir mais pontos de qualquer forma, e com esse objetivo em mente, eles relembram dos seus dias de treinamento. Há algumas semanas atrás, os dois desajustados foram levados pelo sargento Furfur até Valhalla, o clube do mundo dos demônios, um lugar de entretenimento exclusivo para adultos. No primeiro dia, os garotos ficaram receosos com o ambiente, mas em poucas horas se renderam às atrações do lugar. No dia seguinte, Alik'r e Jazz foram vendidos por seu próprio tutor. Furfur revelou que possuía uma dívida antiga com aquele estabelecimento e, como forma de pagamento, ofereceu seus 2 novos alunos. Os garotos ficaram enfurecidos com aquilo, pois esse tempo todo foram enganados pelo demônio. Nos dias seguintes, os desajustados tiveram que realizar uma série de trabalhos em troco de nada. A dupla passou por situações exaustivas, mas com o decorrer do tempo, acabaram por aprender como realmente funciona o mundo adulto, e suas habilidades de perspicácia e observação aumentaram. Todos os dias, Furfur visitava o estabelecimento e realizava um jogo com seus alunos. Ele arremessava uma moeda para o alto e a colocava em uma de suas mãos. Se os desajustados adivinhassem corretamente em qual mão estava a moeda, eles seriam liberados do trabalho imediatamente. Entretanto, a dupla nunca conseguiu ganhar esse jogo, apenas se frustrava cada vez que perdia a oportunidade de se livrar do trabalho forçado. Certo dia após o expediente, Alik'r e Jazz chegaram à conclusão que possuíam a mesma ambição e resolveram unir suas forças. Os dias se passaram e os garotos continuaram acumulando experiência e diversos conhecimentos sobre o mundo adulto. Furfur vai até o local para mais uma rodada de seu jogo favorito. Os dois amigos se dirigem até a mesa e afirmam que estão prontos para jogar. O demônio arremessa a moeda para o alto e antes de cair em sua mão, Jazz utiliza sua habilidade familiar para roubar o objeto. O garoto desajustado consegue agarrá-la a tempo com sua mão direita e todos no local comemoram o incrível feito de Jazz.
O jovem diz que ao invés de procurar entender como Fur estava os enganando, eles elaboraram uma estratégia para enganar o próprio instrutor. O professor da dupla chora ao perceber que seus discípulos conseguiram evoluir em tão pouco tempo. Porém, para surpresa de todos, Fur revela que a moeda estava em sua mão esquerda. Jazz e Alliker se surpreendem com aquilo, pois já não estavam mais com a moeda em suas mãos. O instrutor explica para seus alunos que o excesso de confiança fez com que eles perdessem a única oportunidade de ganhar, pois sempre devem se manter em alerta. O professor afirma que se os garotos ganharem o festival da colheita, ele mesmo pagará a dívida e irá se desculpar com seus alunos. Com esse objetivo em mente, Jazz e Alliker buscam de qualquer maneira sair vitoriosos do evento. Na sala de observação, os professores notam que a turma dos desajustados está conseguindo dominar os blocos 1, 2 e 3. Nesse momento, a professora Suzy percebe uma movimentação suspeita no bloco 4. O apresentador Dali revela que Iruma está nessa região. Através das câmeras de monitoramento, eles percebem que vários participantes estão avançando na direção de um alvo em comum. Os instrutores imaginam se tratar de um chefão, mas ao conseguirem novas imagens, percebem que Iruma é o alvo de todos aqueles alunos. Todos os professores acreditam que o garoto passou por um árduo treinamento e naquele momento estava esperando a oportunidade exata para acabar com todos os seus adversários. Mas a expectativa de todos é destruída logo em seguida. Iruma estava apenas esperando seu ensopado de legumes terminar de cozinhar. Os desajustados reuniram uma grande quantidade de ingredientes e resolveram fazer um prato de comida, o que deixa os professores totalmente desanimados. Contudo, Sullivan continuava observando em silêncio os passos de seu neto através das câmeras de monitoramento. No início do evento, Iruma e Shaq seguiram como dupla e adentraram no bloco 4. Ao avançarem no local, perceberam que se tratava de uma área bastante vasta e de todos os blocos é o que mais possui características de uma verdadeira selva, com criaturas e plantas únicas. Na sala de monitoramento, o apresentador Dali pergunta ao professor Balan quais dicas ele poderia dar aos participantes, já que ele foi um dos vencedores nas edições anteriores. O instrutor responde que, em primeiro lugar, os candidatos deverão se adaptar com cada área. Ele afirma que os alunos não devem caçar vários ingredientes de uma única vez, pois isso gera um cansaço físico desnecessário. Balan também diz que o gerenciamento de alimentos também é um fator importante. Afinal, os participantes ficarão 4 dias na selva e durante esse período deverão decidir quais alimentos irão trocar por pontos e quais irão consumir para sobreviver. No bloco 4, Iruma surpreende Shax com uma atitude fora do comum. O protagonista sobe em uma das árvores e simplesmente se deita para descansar. Seu amigo não compreende o que está se passando na cabeça do garoto. Iruma explica que eles deveriam se auto-enganar enquanto estiverem naquele local, imaginando como se tivessem nascido naquela floresta. O protagonista diz que a partir daquele momento, as raízes serão como travesseiros, os cipós se tornariam cordas, as pedras seriam cadeiras e as folhas utilizadas como pratos. Durante toda a sua vida, Iruma viveu momentos difíceis e extremamente perigosos, mas ao ser trazido para o mundo inferior, teve uma vida de aconchego e tranquilidade, sendo neto de Sullivan. Ao iniciar seu último treinamento, teve que trazer de volta todas as suas memórias de sobrevivência do passado. Nas primeiras horas do evento, Shax e Iruma decidiram explorar o local e se divertir à medida que faziam isso. Quando capturaram alguns ingredientes, resolveram comer todos eles de uma única vez. Shax percebe que outros alunos estavam interessados em roubar todos os itens que ele e Iruma capturaram, mas quando perceberam que a dupla havia consumido tudo, desistiram de fazer qualquer coisa. O garoto ainda compreende que é necessário acumular energia e conhecimento durante o primeiro dia, exatamente a estratégia adotada por Iruma esse tempo todo. Shax diz ao seu amigo que toda a jornada no festival seria mais interessante se uma garota tivesse se aliado a eles. O jovem diz que seria uma experiência semelhante ao que eles presenciaram no DevCon, uma espécie de evento de encontro romântico de seres mágicos. Nesse evento, Shax levou seus amigos para viver uma incrível experiência com algumas garotas da instituição Bebbles. Entretanto, tentou dar dicas falsas para os seus colegas para que eles se dessem mal com as garotas, e assim ele ficaria com toda a admiração delas.
O plano de Shax, no entanto, acabou não funcionando. Iruma, Jazz e Sabinok acabaram conquistando as garotas de modo natural. Enquanto relembravam das histórias, a dupla é surpreendida por uma figura misteriosa que os observava sem emitir nenhum tipo de som. Ao olharem com atenção, percebem que havia uma etiqueta com algo escrito na frente da criatura desconhecida. Nesse instante, Shax se questiona do porquê a garota estava usando um traje completamente estranho, mas antes de obter qualquer resposta, ele é surpreendido por Elisabetta. A garota diz que Iruma deve passar um tempo a sós com Clara. Logo em seguida, o protagonista é capturado pela menina desajustada e levado para longe. Elisabetta revela que não conseguiu muitos pontos e pergunta a Shax se ele não teria alguns ingredientes para oferecer a ela. Mas o garoto responde que usou todos os itens no ensopado que Iruma preparou. Porém, o jovem havia escondido alguns ingredientes em sua roupa. Devido à fome incontrolável de Iruma, ele se sentiu receoso de cozinhar todo o seu estoque. Elisabetta, por outro lado, tenta conquistar seu colega de classe. Ela acredita que ele possui algum item escondido e rapidamente dá início à sua estratégia de conquista romântica. Shax tenta resistir, mas no final Elisabetta consegue obter os ingredientes que o garoto carregava escondido. O desajustado se sente tão apaixonado que resolve entregar até mesmo outros itens que estava escondendo para a garota. Por fim, Elisabetta revela que gosta de Shax, assim como gosta de todos os seus colegas de classe, como um verdadeiro amigo. Com essas palavras, Shax se sente extremamente frustrado, pois imaginava que a menina possuía um verdadeiro sentimento romântico por ele. Durante toda a vida, Elisabetta teve como habilidade familiar o fato de ser amada por todos à sua volta. O seu amor sempre foi puro. Para ela, todos os rapazes possuíam a capacidade de se tornar o seu companheiro e fiel cavalheiro. Em seu treinamento, ela foi orientada pela professora Ram a utilizar esse sentimento amoroso para ganhar vantagem no campo de batalha, e assim despertou seu lado mais diabólico já visto. A jovem agradece pelos ingredientes dados por Shax e vai embora com um sorriso no rosto, enquanto o garoto chora por ter seus sentimentos completamente destruídos. Em outro local, Iruma se vê frente a Clara. Ele tenta conversar com ela, mas não obtém nenhuma resposta. O protagonista acredita que sua amiga está chateada com ele, pois os dois não tiveram mais nenhuma oportunidade para se divertirem juntos. Em seguida, a garota abre sua enorme fantasia e rapidamente joga Iruma para dentro das vestimentas. No interior daquela imensa roupa, a menina desajustada vê seu amigo pela primeira vez e diz que finalmente o encontrou. Galera, Iruma formará uma nova dupla com Clara. Que novas habilidades a garota desenvolveu durante seu intenso treinamento? Se quiserem a continuação dessa jornada pelo mundo inferior, deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap de anime. Até lá!